começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Magno, vou ser seu professor de Física nesse terceiro colegial de 2021. Tem alguns que já me acompanham no canal, já conhecem o nosso trabalho. Outros são alunos novos e vão conhecer o nosso trabalho no decorrer do ano. Certo, senhores? Espero que seja um ano proveitoso, terceiro colegial, um ano de Enem. E a gente vai tentar aproveitar ao máximo, tá? A proposta do PET agora, para esse primeiro momento, é que se faça uma revisão do que foi visto no segundo colegial, tá? Só que, além disso, a gente vai pegar e aprofundar um pouco. Você já deve ter baixado o seu material do PET já, né, do ano de 2021, já deve estar acompanhando. Mas qualquer coisa eu vou colocar na tela. E a gente vai lá para o exercício 1. Dúvidas, pode deixar também no comentário dos vídeos e entrar em contato pelo WhatsApp, no horário de aula ou pelas vias de acesso que a gente vai ter. Tá certo? Então vamos lá, questão 1. Tá? Coloquei uns desenhos aí para ficar mais fácil de você entender. Questão 1. Responda. É correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? Resposta, né? A Lua não é uma fonte de luz primária. Ela não produz luz própria. Ela é uma fonte de luz secundária. Então, ela não tem luz própria. Então, você não vê ela, a não ser que jogue luz sobre ela. Tá? Todo objeto que é fonte de luz secundária, a Lua, a Terra, precisa ser iluminado para você poder ver. Tá? Então, é correto afirmar que ela é fonte de luz? Não. B. Então, por que podemos enxergar a Lua? Vou desenhar aqui para vocês, senhores. Vou pegar aqui em amarelinho, tá? Então, o que acontece? Quem tem luz, que olha o meu laser aqui, ó. Quem tem luz aqui é o Sol, tá? É o Sol que é uma fonte de luz, tá? Ele é fonte de luz primária. Eu consigo olhar para o Sol e ver o Sol porque ele emite luz. Já a luz que sai do Sol, certo? Atinge a Lua, ok? Certo? E aí nós vamos ter um fenômeno de óptica, tá? Quando a luz bate um objeto e ela reflete, ela bate e reflete. Se for um espelho, o ângulo incidente, o ângulo que bate é o mesmo ângulo que sai. Mas a Lua não é um espelho, não é uma superfície polida, né? Então, o que acontece? Esse raio luminoso que saiu daqui, ó, ele vai refletir e vai para onde? Vai para a Terra. Pode sair outro raio de luz, tá? Paralelo. Vou pegar aqui, ó, outro raio de luz. Vou mover meu Sol mais para cá, né? Aqui fica melhorzinho. Chega ele para cá. Aí. Vou pegar outro raio de luz paralelo aqui, ó. Pegar outro raio de luz paralelo, ó. Vem paralelo, vai bater aqui, tá vendo? Ó? E aí, ó, em outro ponto da Terra, a gente conseguiria enxergar também a Lua, tá certo? Então, é dessa maneira que eu consigo enxergar a Lua da onde aqui, como observador na Terra, tá? Se caso acontecesse, tá? Ó, do Sol, não existisse o Sol, o que ia acontecer? Eu não ia ver a Lua. Se não tivesse o Sol para jogar a luz em cima da Lua, eu não veria, tá? Só porque a gente está aqui, a gente vai aprofundar, só para relembrar, né? Que existe alguns fenômenos chamados eclipses, né? A gente tem o eclipse solar e tem o eclipse lunar. O solar é um efeito mais raro. O lunar acontece 2 vezes por ano em cada hemisfério. Então dá para você ver com mais frequência o lunar, né? Então o que acontece aqui? Olha lá. Então aqui eu tenho o Sol, tá ok? Vou pegar meu laser aqui, né? Eu tenho o Sol.
Nesse momento, a Lua vai estar entre o Sol e a Terra. Então aqui, ó, está de dia, o Sol está brilhando normalmente e de repente a Lua vai cruzar na frente do Sol. Quando ela cruzar na frente do Sol, esse raio luminoso aqui, ó, vai bater na Lua. A Lua é um objeto opaco que não permite a passagem de luz, vai impedir a passagem de luz, formando um cone aqui, ó, e aqui forma uma sombra. Então, em um ponto específico vai formar uma sombra, onde a gente ia ver o eclipse total, tá, do Sol. A gente ia ver o anel, bem bonitão, né? A Lua não tampa tudo, né? Fica uma bordinha de nada, parecendo uma aliança no céu, muito bonito, tá? E em algumas outras regiões que iam passar um pouco de luz, a gente ia ter uma parte de penumbra, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício sobre isso aí, que vocês vão ver melhor sobre isso. Agora aqui é o eclipse lunar, que acontece mais vezes, né? Durante a sua vida aí você vai poder perceber. O que acontece? A Terra está aqui, certo? Você está desse lado de cá, está à noite na Terra, você está vendo a Lua bonitinha, né? E de repente a Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí a Terra é um objeto opaco, não permite passar a luz, e a Lua fica na sombra, nesse cone de sombra onde não passa a luz. Aí ela o quê? Ela escurece, vai ter o eclipse lunar, certo? Também para recordar, já foi questão de Enem, que perguntou as fases da Lua, tá? Quais são as fases da Lua? Nós temos aqui a fase da Lua, nós temos a fase da Lua nova, certo? É só lembrar uma menina, as meninas ficam bravas quando eu falo isso. Ela é o quê? Novinha, nova. Aí o que acontece com ela? Ela cresce. Aí depois que ela cresce, ela fica o quê? Cheinha. E depois que ela fica cheinha, o que ela fica? Ela mingua. É isso aí que acontece na vida da gente. A gente é novinho, cresce, fica cheinho, mingua. E é assim que é o ciclo, tá? Já foi perguntado isso. Para alguns alunos que gostam de texto, eu coloquei o texto aqui, já escrevi para você responder. Letra A. É correto afirmar? Não, não é correto. Letra B, né? Como que a gente consegue enxergar a Lua? Né? Eu coloquei aí, né? Só se consegue enxergar corpos se os raios de luz destes chegam aos olhos, onde são transformados em impulsos e levados até o cérebro, através dos nervos ópticos, tá? Então, se tem um objeto de fonte primária que joga a luz no seu olho, vai funcionar assim. Assim, enxerga-se uma fonte primária, que eu coloquei aqui, no nosso caso, o exemplo aqui era o Sol, tá? Mas pode ser uma lâmpada, pode ser a chama da vela, tá? Fonte primária. Um farol aceso, né? Porque os seus raios chegam diretamente aos olhos. E uma fonte secundária, que é o caso da Lua, por que eu consigo ver? É visível desde que ocorra uma reflexão. Quer dizer, um objeto que tem luz, joga a luz sobre ele, a luz bate nele e essa luz vai refletir, né, no meu olho, tá? Eu coloquei asterisco, porque você tem reflexão difusa, né? Você já deu uma lida aí na apostila, que nós temos dois tipos, né? Então, só aqui, ó, secundário, é visível desde que ocorra o quê? Uma reflexão da parte da luz que vem de alguma fonte, o quê? Primária. Então, para você enxergar um objeto secundário, você precisa de um objeto primário. Então, esse foi o exercício 1. Bora para o próximo exercício. Exercício 2. A figura abaixo mostra um objeto AB. Vou escrever aqui, né? Sua apostila está aí, ó. Que aqui é o A. Essa ponta aqui é quem? O B, né? Colocado em frente a uma pequena lâmpada acesa. Isso é importante. Porque se a lâmpada for grande, muda-se o problema. Tá? Quando a fonte de luz ela é pequena, que a gente chama de pontual, ela vai produzir somente sombra, não vai produzir penumbra. Se a fonte de luz for extensa, ela produz tanto sombra como penumbra, tá bom? Então, como ela é pequena aqui, por enquanto só sombra. Através dele existe um anteparo opaco,
tá? Situado paralelo a AB, tá? Lembrando, o que é opaco? Opaco é um objeto que não permite a passagem de luz. Uma parede é opaca, você é opaco, tá? Existe a lente de um óculos, né? Que passa a luz, aí é um objeto transparente, certo? Existe aquele vidro canelado, aquele vidro cristal, ou aquele que já viu uns tijolos de vidro que a imagem fica distorcida, aí é um meio translúcido. Parte da luz passa, mas a imagem não fica nítida, tá? Então você tem opaco, transparente e translúcido. Bom, vamos ver o que ele solicita para a gente. Letra A, desenhe na sua própria figura a sombra A e B, tá? Do objeto, tá? Projetado sobre o anteparo. Então, o que acontece? Nós temos aqui, e aí nós temos uma propriedade. Qual é a propriedade? Que a luz se propaga em linha reta. Eu vou fazer minha luz verde, tá? Então, eu peguei um pontinho aqui, ó. Faz de conta que a luz é verde, tá? Então, aqui ela se propaga em linha reta, e isso que é importante você entender. A luz que bate aqui, ó, como esse objeto é opaco, ele não atravessa. A luz que bate aqui também não atravessa. Mas a luz que bate aqui não atravessa. Mas essa aqui, ó, na pontinha ela atravessa. Certo? Aqui, ó. Pup, atravessou. A mesma coisa vai vir aqui outra. A lâmpada não tem um raio de luz, tem vários, né? Ele teria um aqui, ó, mas não ia atravessar. Se eu quiser desenhar, eu posso até desenhar, deixar ele aqui, tá? Mas ele não atravessa. Vou deixar registrado. Aí vai vir um raio de luz, ó, que vai o quê? Chegar aqui, pegar na beiradinha, ó, e vai o quê? Atravessar. Certo? O que acontece? Como a luz se propaga em linha reta, isso é uma propriedade da natureza da luz, a sombra vai ter a forma do objeto. Então aqui, ó, tá aí, senhores, ó. Beleza, ó. Essa aqui seria a sombra do objeto, tá? Então aqui, se eu quisesse colocar aqui, ó, e aqui seria sombra, não ia passar luz, né? Então aqui vou achurar, tá? Ó, essa parte aqui, ó, não ia passar luz, tá? Aqui seria o que? Sombra, certo? Então isso aqui tudo, ó, seria sombra, tá ok? Foi mais ou menos. E teria o formato aqui, tá ok? Então aqui seria sombra, tá bom? Então aqui é formar a sombra e ela teria aqui o mesmo formato do objeto. Nós temos agora a letra B de bola. Letra B, indique na própria figura a região de espaço que fica escura. Isso é, que não recebe luz da fonte. Então tá aqui, ó. A gente já até representou a letra B, onde seria a sombra, tá? Letra C. E se o objeto for aproximado da fonte? O tamanho da sombra aumenta ou diminui? Ou não se modificará? Traça um diagrama para justificar. Então, o que ele está falando é o seguinte, ó. Que eu vou pegar isso aqui, ó. Pegar o mesmo objeto, tá? Mesmo objeto. Vou pegar o mesmo objeto. Ó, vou encaixar aqui, ó. Só que eu vou trazer ele aqui, ó, mais para perto, ó. Ok? Belezinha? Tá aqui, ó, o mesmo objeto, ó. Certo? Trouxe bem mais para perto da fonte. Vou trazer mais ainda, ó. Aí, ó. Tá mais perto da lâmpada. O que vai acontecer agora? Vou pegar em, sei lá, pegar em raio azul, tá? O que vai acontecer? Ó, então a gente vai ter aqui, vai sair aqui, ó, da fonte aqui. Esse, lembra desse aqui? Não atravessa ele, né? Então vai vir aqui, ó. E vai bater luz aqui no anteparo. Aqui vai pegar a luz aqui, vai passar no cantinho aqui, ó. E a gente vai ter aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter um objeto, né? Ó, onde
ligando os pontos aqui, eu teria um objeto, ó, começaria aqui. Esse seria o objeto, tá? Esse seria a sombra do objeto. Então, se você pegasse aqui, tá, ó, vou pegar para você aqui, ó, achurar. Vamos achurar, tá? Ó. Isso tudo aqui, ó, essa parte aqui todinha, ó, essa parte todinha aqui seria o que, ó? A sombra dessa seta que estaria mais perto, certo? Isso aqui tudo seria a sombra, ok? E aí formaria um objeto que uma sombra o que maior, tá? Vou tirar essa rabisqueira, né, para não ficar tão bagunçado assim, para você poder entender, tá? Então a pergunta que tá lá, vai ficar do mesmo tamanho? Não. A sombra vai o quê? Aumentar, certo? E vai aumentar de maneira proporcional, tá certo? Dependendo da distância, se eu aproximei 2 vezes, a sombra vai aumentar 2 vezes, né? Então, de maneira proporcional, porque é semelhança de triângulo. Dá para você fazer uma relação, né? Então, questão 2 feita. Bora para a próxima questão. Questão 3, tá? Questão do espelho plano, né? E aí a gente tem o seguinte na questão 3 do espelho plano. Quem já observou isso na rua, no capô da ambulância, a palavra escrita a ambulância está invertida. Por quê? Porque o motorista, quando está dirigindo e a ambulância toca a sirene, ele olha no espelho retrovisor e aí ele lê normalmente. Então essa é uma característica do espelho, tá? Então aqui temos vários macetes para poder fazer isso. Por exemplo, num dia de prova, vamos supor lá que ele coloca lá um relógio que está marcando 3 horas e pergunta assim, a pessoa cortando cabelo olha no espelho e vê que marca, o relógio está marcando 3 horas, mas ele enxerga que está marcando. Como que você faz isso? Qual que é o segredo? O segredo é, faz o desenho, né? Já tem um desenho ali na prova, passa um pouquinho o lápis com um pouquinho mais de força e vira nas costas da prova, como se você estivesse olhando atrás do espelho. Aí você vai ver a imagem correta, certo? Então esse é um macete para poder ver. Aqui ele fala que coloca uma frase lá, né? Que dá para a gente ler, né? Quando você colocar de frente ao espelho, vai falar: a educação muda o mundo, tá? Eu vou fazer só a palavra educação, só para você entender isso, o que que acontece. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a canetinha, tá? Tá em vermelho. Ó, essa ponta aqui do A é essa ponta aqui, ó. Vou pegar o laser, essa ponta. Está um quadradinho do espelho, então ela vai começar aqui, ó. Então aqui, ó. E o A é bacana porque o A é simétrico. Então o A de frente ao espelho não inverte. A não ser nesse caso aqui que ele escreveu, né? Com essa fonte, que tem um lado mais fininho, um lado mais gordinho. No caso, no espelho em inverter, né? Tá? Mas como eu não fiz, eu deixei. Agora, olha o E. O E aqui, o espelho tá aqui, tá? Então tem um quadradinho, 2, 3, 4. Essa parte aqui vai começar 4 quadradinhos de distâncias. Então, eu vou vir cá contar, ó. 1, 2, 3, 4. Vai começar aqui. Aí ele estende 2 para cá, ó. Aí ele desce. Aí ele desce para cá. E ele tem 1 de cá, ó. Tá entendendo o que é o espelhado? Porque vai estar a mesma distância. Ok? Muito interessante isso, né? Quando você for escovar os dentes de amanhã, você estiver de frente ao espelho, você estica a mão direita e encosta a mão direita. Vai parecer que tem um outro você, mão com mão, né? Também usando o quê? A direita, tá? Mas se você pedir para uma pessoa fazer isso e perguntar qual que é a mão dela, vai ser a esquerda. Olha o D. O D começa aqui, ó. Vem aqui, ó, do ladozinho aqui, ó. Entendeu? Tô fazendo aqui para você poder entender. O U também é bacana, porque o U, ele é o quê? Ele é simétrico, então tanto faz, ele não vai espelhar, certo? O C vai espelhar, ou seja, aí não...
ou seja, vai estar aqui, né? O A é tranquilo, né? Porque também é simétrico. Tá bonitão o A aqui. Aí vem o C de novo, né? Tem o outro A, o tio, né? E o O, que é simétrico, redondinho, não muda nada. Então eu fiz assim no braço para você poder entender que tem a mesma distância, ok? Por isso que daria essa questão desse efeito de espelho, tá? De inverter a palavra. Mas precisava fazer isso? Não, se você imprimiu a apostila do PET e pegar esse quadro que está aí e virar o verso, você vai conseguir ler normalmente. A educação muda o mundo. Tá ok? Então, questão 3 feita. Espero que tenham gostado. Vamos para a questão 4. Questão 4, uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, aqui, ó, pertinho de mim, aqui eu moro em Anaguari, Triângulo Mineiro, do ladinho de Uberlândia. Fala o seguinte: uma pessoa vai até o Museu de Ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelhos, côncavo, convexo e plano. Qual a situação a seguir representa a correta imagem I que é possível que essa pessoa obter de si própria? Então vamos lá. Primeiramente, ele foi até bondoso, escreveu o que é côncavo, o que é convexo e o que é plano, tá? O convexo, aquele espelho de supermercado, tá? Que é espelho redondinho. O espelho convexo, a imagem que ele sempre forma é uma imagem virtual, tá? O que seria essa imagem virtual? É que você cria uma ilusão de óptica, que a imagem parece que está o quê? Atrás do espelho, né? Então seria uma imagem virtual, ok? Uma imagem virtual. Ela seria direita, aqui ela está invertida, então a letra D já está errada. E ela seria menor. Então aqui, o menor está correto, o virtual está correto, só que em vez de cabeça para baixo, entre aspas, ela teria que ser uma imagem direita. O espelho convexo sempre forma uma imagem direita. Então, letra D está fora. No espelho plano, a imagem, ela é direita, tá ok aqui, imagem direita, ó. Ela é virtual, tá ok também, beleza, mas ela é de mesmo tamanho. E aqui ela tá menor, então tá fora também, certo? E agora que nós temos um espelho côncavo. Então, o espelho côncavo, olha para a palminha da sua mão. Você está olhando agora para a sua palma da sua mão. Você fez uma conchinha, é a parte de dentro. O espelho côncavo, né, o convexo, é a parte de fora. Então, aqui seria o objeto e aqui seria a imagem. O espelho côncavo, tá? Se você olhar para a palminha da sua mão, fazer uma bolinha, é esse espelho aqui, ó, essa parte aqui. Então, esse aqui tem que ser o objeto. Certo? E aí que tá. Quando, uma das propriedades do espelho côncavo, quando você tem o objeto no foco, ele forma uma imagem própria. Então, esse aqui, letra B, também está errado. Quando você está próximo demais de um espelho côncavo, que você passou o foco, a imagem é virtual, tá ok? Ó, imagem, ilusão de óptica formando atrás do espelho virtual, tá? Direita, ok, e maior. Então, resposta correta, letra A de amor. Questão 4 feita, vamos para a questão 5. Questão 5 aqui, senhores, e aqui vai uma crítica na internet, tá? Quem está chegando agora, meu aluno, né, tá pegando agora, às vezes eu faço algumas críticas, alguns exercícios e algumas respostas da internet. Eu não concordo com todas as respostas que eu acho na internet, tá? Às vezes dá umas discussões aí. Tá, o que temos aqui? Eu tenho dois fenômenos, tá? O grande problema é onde ele colocou o olho, tá? Se eu estivesse olhando de frente, olhando para a tela do computador agora aqui, eu ia ver um fenômeno, tá? Agora eu estou de cima, de fora, olhando isso aqui, tá? E aqui é um fenômeno perigoso. Qual é o fenômeno perigoso? É que muitas crianças morrem afogadas porque elas chegam na beira da piscina e elas acham que a piscina é rasa e pulam. E a piscina não é rasa,
tá? Porque temos agora um efeito aqui que a gente chama, vou escrever aqui, que é o famoso dióptro plano. O que eu quero que você entenda? Quero que você entenda o seguinte: se você pegar um copo, você vai fazer isso aí em casa, para mim agora, tá? Vai pegar um copo, ó, um copo que não seja translúcido e um copo que não seja o quê? Transparente, tá? E o que você vai fazer? Você vai pegar uma borracha, uma moeda, vai colocar dentro desse copo que está vazio, tá? Você vai colocar aqui, ok? Beleza. Você deverá ficar em uma posição que você... Desenho horroroso, mas um dia eu aprendo a desenhar, tá? Que você não consiga ver a borracha ou a moeda que você colocou lá dentro. Você não vai conseguir ver, tá? Vou apagar esse desenho. Vou desenhar só a cabeça. Tá aqui seu cabeção, tá? Ok? Aí vai ser um raio de luz aqui, ó, vermelho da borracha. Só que aqui, ó, esse raio de luz que consegue passar, ó, você não consegue ver ele, porque ele não atinge seu olho, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai pedir para alguém colocar água dentro, encher esse copo com água, tá? Era para ser azul essa água, tá? Você vai pedir para alguém colocar encher esse copo com água para você. O que vai acontecer de efeito aqui? Vai acontecer um efeito, uma ilusão de óptica aqui, tá? Que vai parecer que essa moeda, ela vai subir, tá ok? Que essa moeda aqui vai subir, que é o efeito que acontece lá na piscina, que é o grande problema, que a criança pula, por isso que ela acha que é rasa, tá? Porque vai agora aqui, ó, vai vir um raio de luz e vai atingir o seu olho, certo? Então, você vendo isso de fora, esse é um efeito. Tem uma fórmula para isso? Tem uma fórmula para isso, que é P dividido por P', que vai ser igual ao meio 2, dividido pelo meio 1. Tá? Então, isso seria o seguinte: P seria a profundidade do objeto, tá? Então, aqui seria o P. O P' seria a profundidade aparente da imagem, certo? O índice 1, tá? Que é o índice de refração, que é do meio de onde se situa o objeto. Então, aqui seria a água, seria o N1, e o ar seria o N2, que daria esse efeito. Então, para mim, a resposta correta, letra, tá? A letra vai ser, se você prolongasse aqui, tá, senhores, ó, pegar em vermelho, se você seguisse aqui o canudinho, né, ó, estaria aqui o objeto, ó, certo? Mas aí coloca na água, dá essa ilusão de óptica que é mais raso, tá? Então, resposta para mim, letra C. Na internet está falando que a letra A, que nada ia alterar, que nada ia mudar. Discordo totalmente, tá? Na descrição dos vídeos, vai ter um punhado de os vídeos do ano passado de óptica. Então, se você quiser se aprofundar, rever conteúdo, dar uma revisão nisso aí, bem bacana. Espero que tenha gostado, fique com Deus. E assim, se puder curtir, cara, top demais. Se puder se inscrever no canal, melhor ainda. Se deixar um comentário, o tio fica mais feliz ainda, tá? Os próximos pets, eu vou tentar gravar as 4 semanas de uma vez. Mas como a gente está começando um ano, a gente vai semana por enquanto, tá? Espero que tenha gostado, fique com Deus, fui.